Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tá recheado de informação, de notícia muito, mas muito importante, notícias exclusivas aqui do canal Mário Coelho Vasco para você, né? Principalmente referentes aí a negociações de mercado da bola. Vasco pode estar aí vendendo o cria da base Ryan lá pro dono do Botafogo, John Textor. Eu vou explicar direitinho para vocês tudo que envolve essa negociação, além, né, dos 60 milhões de reais, outras coisas aí que podem estar sendo incluídas nessa venda do atleta. Vamos falar também sobre outras saídas e chegadas, contratações. O Vasco pode ainda hoje anunciar aí um grande reforço para o sistema defensivo. Tem negociação avançando também para o setor de ataque. Ontem também surgiu o nome aí de um grande meia, né? Jogador ex-seleção brasileira, ex-Chelsea. Então a gente vai falar bastante sobre a situação também do meia atacante Oscar e vamos falar muito sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Porque domingo o Vasco fora de casa encara aí o Criciúma. O Vasco podendo já entrar ali numa zona que pode levar a classificação para uma pré-Libertadores da América em 2025. Então, como eu falei, o vídeo está recheado de assunto importante, não deixe de acompanhar até o final. Peço também que você que ainda não é inscrito no canal, mais da metade, isso mesmo, mais da metade da galera que assiste aos nossos vídeos aqui diariamente, todo dia, não é inscrito no canal, não segue a gente, eu não entendo porquê, não sei qual é o motivo. Então, dá essa moral pra gente, ó, lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube, né? Somos aí com mais de 491 mil torcedores do Vascão aqui na nossa família e peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né? Aquele botão com o dedo pra cima. E antes da gente começar o vídeo de hoje, deixar um recado aqui da BetWinner. A BetWinner, que é um dos maiores, se não o maior site de apostas esportivas do mundo inteiro, e é o site que tem os melhores odds do mercado aí da bola, né? Dos jogos de futebol, e não para por aí. A BetWinner também dá aí os maiores bonificações pra galera que acompanha o nosso canal. Você que quiser ganhar R$300 de boas-vindas e mais 130% de bônus no seu primeiro depósito, é só você se cadastrar usando o link que está no primeiro comentário fixado. E todo mundo que se cadastrar na BetWinner essa semana e fizer um depósito de pelo menos R$5 nesse final de semana, na verdade nesse final de semana não, nessa quarta-feira, vai participar aí de um sorteio que vai estar dando para vocês 3 camisas do Vasco e mais R$3.000. Cada vencedor leva uma camisa e R$3.000 para casa no Pix. Então, ó, primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, faça o seu cadastro, faça o seu depósito inicial para garantir a sua participação. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre a preparação do Vasco aí para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Ontem o elenco voltou aos treinamentos lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa e temos notícias muito boas, tá, para o torcedor vascaíno. Os 3 jogadores que estavam sentindo lesões, Piton, Verratti e o Maicon, provavelmente não serão problemas para o jogo do próximo domingo, né? O Verratti ontem estava caminhando normalmente, fez um trabalho de recuperação muscular, de fisioterapia, mesma coisa com o Maicon, né? Teve um desconforto na posterior e na panturrilha, mas os dois aí parece que estarão prontos para o próximo jogo contra o Criciúma. E a mesma coisa com o Lucas Piton, que foi poupado da última partida. O Vasco perdeu o Vitor Luiz com o 3º cartão amarelo, mas a tendência é que o Piton já esteja treinando normalmente a partir de hoje, junto com o restante do elenco. E outra notícia muito boa para o torcedor vascaíno é que Felipe Coutinho, que era esperado ficar fora aí de 4 a 6 semanas, está voltando já aos poucos. O Coutinho parece que evoluiu muito na situação da lesão dele na posterior da coxa, parece que vai voltar bem antes das 6 semanas ali anunciadas, né, anteriormente pelo sistema ali de fisioterapia do Vasco. Então muitas notícias positivas, né, lembrando que temos o João Vitor, que voltou no último jogo e voltou muito bem, entrando no segundo tempo contra o Botafogo, e é um jogo, cara, de 6 pontos. O Criciúma tá ali numa posição próxima do Vasco, né? Lembrando que se o Vasco vence essa partida fora de casa, a gente pula de 27
para 30 pontos. A gente pode e deve ultrapassar Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, chegando à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? O que seria muito positivo, muito benéfico aí para a moral, para a autoestima e para a sequência do Vasco aí dentro da competição nacional, né? O Vasco já começa a vislumbrar, o Vasco já começa a olhar para cima, quem sabe sonhando aí com uma classificação para uma pré-Libertadores na temporada do ano que vem. E eu queria pedir aqui um favor, pedir uma ajuda de vocês para que o nosso canal esteja presente, fazendo a cobertura jornalística nesse próximo jogo lá em Criciúma. A sua ajuda, você que puder doar qualquer valor, se puder doar 5 centavos, 10, 50 centavos, R$1, 10, 50 reais aqui no Pix do canal, a gente está precisando da sua ajuda para que a gente mande pelo menos um dos nossos jornalistas para fazer essa cobertura. Então, todo mundo que puder, tiver condição de ajudar o nosso trabalho, fica aí esse pedido, né? E hoje à noite, na nossa live, a gente vai estar sorteando para vocês uma camisa oficial do canal e dependendo das arrecadações, se as arrecadações forem grandes, passar de R$1.000 aí, a gente também vai sortear uma camisa de jogo oficial do Vascão. Então, chega junto para todo mundo que doar, obviamente, né? Então, chega junto, o Pix tá aqui, o QR Code tá aqui, na verdade. Então, bora aí ajudar o canal aí a continuar fazendo as coberturas bacanas para vocês, beleza? Falar agora de mercado da bola. Praxedes, situação do volante, meia Praxedes. Ontem ele já esteve lá no Paraná, né, se apresentando ao Atlético Paranaense, vai assinar um contrato de empréstimo até o final do ano com o Furacão com a opção de compra. Ele estava emprestado ao Vasco, rompe o vínculo dele com o Cruz Maltino, né, e agora vai ser jogador do Atlético Paranaense. Ótimo, o Vasco não estava contando com o jogador, era um salário muito alto do elenco vascaíno e o Vasco consegue aí essa saída que será muito importante. Além do Praxedes, o Vasco está tentando as saídas do Rossi, do Serginho, do Zé Gabriel, do Galdames e do Rojas. 5 atletas aí que o Vasco está tentando no mercado achar destinos, né? Achar outros clubes. E por outro lado, o Vasco também tem propostas para vender jogadores. Eric Marcos tem proposta de 3 clubes do leste europeu e ontem tivemos aí a notícia que foi trazida aqui por nós do canal em primeira mão, com exclusividade, que o John Textor fez uma proposta para comprar o atacante Ryan, menino de 18 anos aí da base do Vasco, por 60 milhões de reais. E aí, no recorrer do dia, surgiram informações que além do John Textor, o Chelsea e também o Sport de Lisboa estariam interessados na contratação do jogador. E aí a situação evoluiu ainda mais, tá? A situação que a gente trouxe para vocês aí da venda do atleta, a gente conseguiu apurar que além dos 60 milhões de reais, o Vasco também teria direito a jogar 60 partidas nos próximos anos aí lá no Engenhão, né, estádio do Botafogo. Lembrando que o Vasco vai precisar mandar jogos no Engenhão, no Maracanã, enquanto o São Januário estiver passando pela reforma, né, tão sonhada pelo torcedor vascaíno, e não para por aí. Além desses 60 jogos de graça, sem ter que pagar, o Vasco também iria quitar uma dívida que o clube, né, que a SAF, que a 777 acumulou com a empresa Matix de 16 milhões de reais, que é uma empresa do CEO do Botafogo. Então, a verdade é que a venda seria 60 milhões, mais 16 milhões, 76 milhões, e mais esses 60 jogos aí, que mais ou menos ficaria em torno de uns 10 milhões de reais, ou seja, uns 86 milhões de reais que o Vasco estaria calculando essa venda do jogador, e o Vasco ainda ficaria com parte, né, uma porcentagem do Ryan aí nessa venda para o John Textor, e o Ryan não iria jogar no Botafogo, ele iria provavelmente ser jogador do Lyon, lá na França, que é um dos clubes aí comandados pelo John Textor. E aí a gente entra no assunto contratações, porque muito provavelmente hoje ainda a gente deve ter o desfecho da negociação, né, da contratação de um reforço, na minha opinião, de peso. Um jogador que ano passado foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro pela SofaScore. Um jogador que sim, teve alguns problemas de lesão, mas tem muita experiência internacional. Jogou na Bélgica, na França, na Itália, na Espanha. É um jogador que hoje é do Atlético Mineiro, que é o Maurício Lemos, né, uruguaio. E nesse momento aí pode estar fechando com o Vasco ainda hoje, sendo anunciado, né? Então uma contratação que para mim chega para ser titular ao lado do João Vitor. O Vasco vai ter na reserva ali o Maicon e o Léo Pelé. Então a gente tem hoje, né, nos dois titulares, talvez indo para o banco de reservas aí com a chegada do Maurício Lemos e a volta do João Vitor, e não para por aí, tá? Ontem tínhamos também a informação que o Vasco teria feito uma sondagem ao meio atacante Oscar,
não sei de onde veio essa informação, não consegui confirmar a veracidade dela e para mim não faz muito sentido. O Oscar já tem 32 anos, já joga 7 anos no futebol chinês, tem um salário que passa de 3 milhões de reais por mês e hoje, cara, o Vasco tem o Payet, tem o Coutinho, tem ali pro meio de campo ainda o Estrela que volta ano que vem, tem ali o nosso menino JP. Não entendi muito bem essa sondagem aí, se realmente é verídica isso aí, para mim não faz muito sentido. Mas enfim, passando aqui para atacante, o Vasco aí tentou o Brian Rodrigues, atacante lá do América do México, a situação não evoluiu muito, porque o time mexicano não quer liberar o jogador por empréstimo, quer vender o jogador, e o Vasco não tem grana, né, para investir, a não ser que essa grana do Ryan entre aí nos próximos dias, aí sim o Vasco poderia agilizar a compra de um atleta, porém nesse momento o Brian Rodrigues está sendo tratado como um plano B, assim como o Gonzalo Plata, atacante equatoriano, né, jogador que joga no mundo árabe, a situação dele parece que evoluiu, mas não com o Vasco, com o nosso rival, o Flamengo, né, parece que entrou na jogada e está tentando a contratação do jogador, e o Vasco estaria evoluindo a contratação do atacante Yuri César, que jogou no Flamengo, teve uma ótima passagem pelo Fortaleza e atualmente está jogando muita bola no Al Ahly, no mundo árabe, e parece que o Pedrinho aí estaria convencendo o jogador a aceitar uma proposta de empréstimo para o Vasco com a opção de compra no final da temporada. Então essas são as situações de mercado hoje do Vasco. O Vasco pode anunciar o zagueiro Maurício Lemos, poderia, quem sabe, até já anunciar o atacante Yuri César, caso aí realmente avance a esse ponto, e tem essa situação do Ryan, né, que a gente vai ter que tratar com muita cautela por se tratar de um menino jovem que mesmo ele não sabe se quer sair do Vasco, né? Se o jogador não quiser sair, a negociação não vai acontecer. Então ainda hoje a gente vai atualizar vocês nas nossas redes sociais, por isso que é muito importante você seguir a gente não só aqui no YouTube, né, que você tem que estar seguindo a gente aqui também, mas também lá na plataforma X, né, antigo Twitter, no TikTok e no nosso Instagram. Todos os links estão aqui na descrição do nosso vídeo e também é só você procurar Mário Coelho Vasco, vai achar rapidinho, a gente tá lá em cima no topo das procuras, então vai ser fácil de você procurar e achar a gente nessas redes sociais também, beleza? Então, ó, quem puder deixa o like, se inscreva no canal, manda o Pix pra gente, ó, no link do Pix tá aqui, ó, o número do Pix tá aqui, o QR Code tá aqui, qualquer valor é bem-vindo, você vai participar de um sorteio de uma camisa dessa hoje à noite, e é isso, vamos pra cima, mais tarde a gente tá de volta, 4 da tarde, às 8 da noite, estaremos ao vivo com vocês aqui para fazer a cobertura no decorrer do dia de hoje. Um abraço, tamo junto!